Fala, senhores, Truculo Kadar na área. Na aula de hoje, né, a nossa segunda aula da semana de mentalidade, né, eu tô aqui dando uma oportunidade para que todos vejam como funciona mais ou menos a metodologia do nosso curso. A ideia é trazer uma ferramenta que trate e cure vocês. Se você está vendo esse primeiro vídeo, é interessante que você veja a parte 1, para você entender realmente o que é ego. E hoje você vai entender como esse ego realmente te prejudica e como você detecta ele. Na última aula, que vai ser na quinta-feira às 21 horas, nós vamos trabalhar o nosso... como a gente cura o ego, a vitória sobre a morte, certo? Vocês vão entender por que desse nome, mas a grande parada de hoje é que eu quero que vocês tentem se despir dos seus egos e tentem reconhecer em vocês, antes de apontar no outro, porque a tarefa passada foi indicar pessoas com certos comportamentos. Hoje, o exercício é a gente começar a perceber em nós características de ego corrompido, onde essa imaturidade, né, de uma roda da vida que não girou está afetando a nossa vida. E aí o meu grande desafio aqui é conseguir trazer para o simples esse entendimento, para que você consiga perceber o quanto isso pode estar travando, pode estar bloqueando, pode estar te acorrentando numa fase da vida que você não quer mais estar. Um dos grandes desafios, filho, da vida é conseguir ajustar o que deseja com o que se quer. A maioria deseja uma coisa, mas quer outra. E aí esse conflito atrapalha o rumo da vida. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente tem potencial, todos têm potencial para isso, mas para isso a gente precisa nos libertar dessa prisão. Vamos para a aula, porque na última eu prolonguei muito a introdução e acabou ficando muito longo. Eu vou tentar hoje ser mais sucinto, porque é um volume de aulas forte. Essa série, tá? Essa série sobre ego, ela vai ficar disponível até domingo. Domingo vai encerrar a promoção do curso e eu encerro a semana livre, e aí essas aulas vão ficar só para membros. Tá? Vão ficar uma série exclusiva para membros. Vamos lá. Como vai funcionar? Como realmente o ego me prejudica, Kadar? Filho, se eu fosse resumir em tudo, o ego te prejudica te deixando cego. Por isso, a queda do ego é muito grande. A quebra, quando o cara tá em ego, corrompido, é muito grande. Porque ele tá cego. Ele realmente acredita que o mundo gira em torno dele. Ele realmente acredita que o que ele tá fazendo é honrado, é certo, é justo. Isso vai dando uma visão de mundo para ele distorcido, porque a grande coisa que você precisa entender, e os alunos do curso, isso aqui é uma aula que seria do curso, eles já entenderam bem que o nosso cérebro, ele tá numa caixa escura. Ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sabe aquilo que você dá sentido a ele. Então, os seus sensores, né, os sentidos, trazem uma informação, o teu cérebro, ele vai produzir uma imagem baseado naquilo, porque tudo vem em forma de imagem, ele traduz aquilo que você sentiu na imagem, associa a imagem, e aí ele acredita. Então, você não acredita no que vê, no que toca, no que sente. Você acredita naquilo que você se determina. Para você existe aquilo que você acredita. E aí é onde o ego te confunde. Como o ego cria uma justificativa para poder equiparar o seu impulso com a sua racionalidade, com seus valores, para te fazer sentido, ele cria uma realidade simulada. A realidade simulada que ele cria te leva a tomar decisões erradas. E aí você quebra. O ego te deixa cego. Você, por ego, fica cego. Você ferra a sua relação, você ferra o seu trabalho, você ferra os seus projetos, porque você tá cego. Mas quando a gente tenta conversar contigo, você realmente acredita
Porque o seu ego montou uma justificativa que aquilo é verdade, que aquele é o caminho, que o certo era fugir, que o certo era explodir pela minha honra. Né? Eu vi um cara uma vez que tem uma página grande, eu até discuti, ele até me bloqueou depois que eu falei isso. Ele falou que numa situação lá, ele com um filho, um posto de saúde, ele falou que não aceitaria críticas de outras mulheres, se precisasse ele agredia em defesa da honra. Eu falei, meu irmão, que honra existe em você agredir um mais fraco? Mas percebe, são visões de mundo diferentes. Ele realmente acredita naquilo. Mas aí eu tentei trazer para a racionalidade. Eu falei, irmão, você tem uma página de relevância. Cuidado com o que você fala como certo, porque incentivar a violência, você pode estar ferrando o teu seguidor, cara. Porra, o teu seguidor, ele que te acompanha, ele tem em você um gatilho de autoridade. E aí quando você diz, uma certa camada de influência você tem na decisão do cara. E é irresponsável a gente, que tem seguidor, influenciar caminhos que vão prejudicar o cara. Pô, o cara entrega pra gente uma camada de influência que ele aceita receber da gente informação. Pô, a gente pode errar? Pode. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Eu erro, tô fadado a errar, mas eu tenho uma intenção de acertar. Se você me aponta que eu tô errando, automaticamente eu vou parar e vou analisar, cara. Mas eu não tô vestido com ego. Eu não tô cego. Isso aí pode prejudicar. Eu já paro na hora. Às vezes entra um debate, né? Às vezes eu falo algumas coisas, entra um debate de algum especialista. Aí o debate, às vezes, é a forma com que eu falei, mas eu não tô levando a nenhuma intenção errada. Então, beleza. Eu preciso melhorar a forma. Mas eu levar a intenção, de crime. Mas o cara tá cego. E aí ficou puto, não aceitou crítica, me bloqueou. Não vou entrar no caso. Mas, percebe? Ficou cego. Ele realmente acredita. E não aceita que o seu ego seja tocado. O seu eu seja tocado. O eu dele tá no trono. Ele criou aquele discurso que isso é honra. E quem questiona, ele trava. Ele não tá preocupado em melhorar, ele tá preocupado em proteger o eu. Então, o ego, e aí levando isso pra tua vida, filho, né? Você às vezes quer uma relação, mas a sua insegurança, que é uma coisa que você não resolveu em alguma fase da sua vida, faz você ficar, e aí a gente já viu casos desse, nitidamente procurando problema. Fica ali esmiuçando coisas que não tem sentido, que não tem objetivo. Uma coisa assim, cara, tô me sentindo desconfiado, vou ali e pontuo o que não me está confortável. Outra coisa é ficar tentando achar coisas, porque você tem um medo da sua imagem ser arranhado se você for enganado. E aí, o teu medo de ter imagem arranhada de ser enganado e ter imagem arranhada, cria um neuroticismo que tu fica esmiuçando coisas que não precisa, desgastando a relação, e aí você realmente culmina com o término de uma relação. Você queria uma relação proba, mas a tua insegurança criou ciúmes, criou neuroticismo, e o seu desejo foi diferente do seu querer. Te levou para um caminho oposto. Você queria tal resultado com esse esmiuçamento de ciúme, mas atingiu o outro. E aí você vira e fala, porra, eu não sei, você não consegue se autoanalisar. Você não consegue se autoanalisar se você está vestido com ego. Se você está vestido com a proteção do eu. Você não se aceita criticar, nem se autoanalisar. Em dados níveis, né? Cada nível de maturidade tem um certo problema, uma certa dor para resolver. Você deseja algo e arruma outro.
Eu desejo o certo pro bem da empresa. E aí eu fico ali, né? Eu fico ali sendo controlador em todos os processos da minha empresa, atrapalhando o fluxo de gerenciamento, não deixando as pessoas exercer uma fiscalização exacerbada, onde não influencia resultado, porque eu tô ali numa necessidade de controlar tudo, e aí eu quebro a minha empresa, porque eu tentei acertar ela. Existe um querer de controle que foge do desejo. Teu desejo era um, o teu querer era outro. E aí tu queria uma empresa resolvida, ganhou uma empresa quebrada. Percebe? Que tu queria ir para uma direção, mas teu desejo te levou para outra. Esse é o problema do ego. Ele nubla o nosso entendimento do mundo e deixa a gente cego.